Olá, boa noite. A paz do Senhor para todos. Vamos conversar mais uma transmissão para a glória de Deus. Aguardar os irmãos chegarem para a gente começar a nossa transmissão. Gerry, seja bem-vindo, Gerry. Irmã Soraya, presbítero Márcio, Marcelo. Um abraço, presbítero Marcelo. Pessoal do Lessa aí. Um abraço para o pessoal do Lessa, congregação do Lessa, lá em Manhumirim. Glória a Deus. Lúcia Prado, seja bem-vindo. André, paz do Senhor. Débora, paz do Senhor. Maurício, a paz, seja bem-vindo. Amanda, paz do Senhor, seja bem-vindo, Amanda. Júlio, a paz do Senhor. Um abraço na Karine. Isabel, seja bem-vindo, Isabel. Lúcia, a paz do Senhor. Pessoal do Prado, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Como é que está o som aí e a imagem? Manidete, a paz, seja bem-vindo. A imagem está boa? O som está bom? Como é que está aí? Alguém dá um alô aí. Orlando, um abraço, companheiro. Companheiro Turma Lima. Simone, seja bem-vindo. Glória a Deus. Isabel Cristina, paz do Senhor. Marcelo, tá beleza? Obrigado, Marcelo. Natanael, a paz, Natanael. Quanto tempo, hein, Natanael? Lara, lá, laia, né, Natanael? Que bênção, rapaz. Pastor Zé Roberto. Irmã Luzia, pastor Geraldo. Um abraço, pastor Geraldo. Ivana, Sandrinho, seja bem-vindo. A paz. Iago, um abraço, Iago. Seja bem-vindo, Iago. Que bênção. Maurício, obrigado, Maurício. Irmã Lúcia, joia. Obrigado. Então o som está chegando bem, a imagem está boa. Daqui a pouco nós vamos compartilhar uma palavra com os irmãos. Hoje nós temos uma palavra de Deus. É isso aí, Natanael. Glória a Deus. A Igreja Martins Soares, que bênção. Os irmãos abençoados de Martins Soares, a paz. Amém, irmã Sandra. Esse é um povo abençoado, esse povo. Glória a Deus. Pastor Jobim, seja bem-vindo, Pastor Jobim. Um abraço. Glória a Deus.
Esperar mais um minutinho para a gente fazer a leitura do texto da palavra e a gente vai explanar, né? Trazer alguns comentários acerca desse texto para que a gente possa refletir. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. A Luísa, quanto tempo, Luísa? Dá um abraço aí no Sarmento. Pastor Sérgio. Margarida, a irmã Margarida. Seja bem-vinda, irmã Margarida. A paz do Senhor, pastor Sérgio. Obrigado, irmã Luísa. Saudade de vocês. Pessoal, gente boa. Bom, eu vou então iniciar fazendo a leitura da palavra de Deus, para a gente não se estender muito hoje. Estou vendo que está chegando outras pessoas. Leonardo, seja bem-vindo, Leonardo. A paz do Senhor. Leonardo, pessoal lá de Simonés, olha quantos lugares: Simonés, Manhumirim, Cabo Frio, Muriaé, Tombos. A paz do Senhor, Sandrinho, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Leonardo. Eu vou ler então a palavra de Deus para a gente ganhar tempo. E se você está com a sua Bíblia nas suas mãos aí, se não tiver, você acompanha a leitura. Nós vamos fazer aqui o livro de 2 Reis. 2 Reis, hoje nós vamos estar meditando no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versos 12. 2 Reis, capítulo 2. Edivaldo, seja bem-vindo, Edivaldo. Boa noite, a paz do Senhor. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versos 12. Nós vamos ler até o verso de número 22. 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caiu, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o seu senhor. Pode ser que eu elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviai.
E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Glória a Deus. Pastor Zé Luiz, seja bem-vindo. Um abraço. Então, meus irmãos, nós lemos um texto de 2 Reis, que na realidade, para poder a gente falar sobre, discorrer sobre isso que aconteceu aqui, nesses 12 versículos que nós lemos, 10 versículos, a gente precisa falar um pouquinho do que aconteceu antes. No início do capítulo 2. Joanito, a paz do Senhor, seja bem-vindo, Joanito. Joanito lá de Duque de Caxias, que bênção. Conheci o Joanito, era pequenininho, a gente jogando bola, ele ia com o pai dele, que bênção. Então, como eu estava falando, a gente precisa ir lá no capítulo 2, no início, para a gente entender um pouco essa situação aqui de Eliseu. O fato é que o capítulo 2 tem como título dizendo: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Havia uma preparação de Deus, toda uma preparação de Deus para arrebatar Elias, para tirar Elias da face da terra. E Eliseu era como aquele aprendiz, aquele moço de profeta que estava andando ao lado de Elias, e por várias ocasiões a Bíblia diz que Rio, que bênção, Rio, um abraço, meu amigo Rio, quanto tempo, companheiro ali do Cian, ali antes do HI, depois na Força, que bênção, seja bem-vindo. Ele é um excelente amigo, um excelente militar, um excelente atleta e um excelentíssimo homem de Deus. Tenho a honra de ser seu amigo. Um abração. Ô Rio, você é bênção na minha vida. Um abraço. Foi muito bom nós termos convivido aqueles tempos na caserna, os quais nos trouxe uma excelente formação. E você é um excelente profissional na parte de aviônica, muito requisitado. Que Deus te abençoe, Rio. Um abraço, um prazer te rever. Tá certo? Um abraço, meu amigo. Mas como eu estava falando então aqui, havia toda uma preparação para que Elias fosse arrebatado, transladado, arrancado da terra. E Eliseu estava lhe acompanhando nessa jornada. Abração, amigo. Valeu, Rio. Um abraço. E havia um momento da partida de Elias. E Elias pedia para Eliseu ficar ali, porque ele ia para outro lugar, e Eliseu dizia: não, eu vou contigo. E assim no outro lugar a mesma coisa, até que eles chegam e param à borda do Jordão, do rio Jordão. E Elias dirige uma palavra para Eliseu dizendo, o texto diz no versículo 9, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse-lhe Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias lhe falou: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará.
E sucedeu que, indo eles ainda andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Rose, seja bem-vindo, Rose. Que bênção. Dá um abraço aí no Júlio. Então vejam bem, houve um momento da separação, onde Elias é tomado aos céus e Eliseu fica sozinho. Aí nós lemos a partir do versículo 12. Irmão, meu cunhado, seja bem-vindo. Fortaleza, terra abençoada. Glória a Deus. Então nós começamos a ler a partir do versículo 12. Que tem como texto aqui Eliseu, o sucessor de Elias. Na realidade, o que ocorreu foi uma transmissão, uma sucessão do ministério profético, uma passagem de bastão. Não tem aquele corrida de revezamento? Então, é como se Elias houvesse passado o bastão do ministério profético para Eliseu. Elias estava sendo arrebatado e agora começava um novo ministério na vida de Eliseu. E aí eu vou dar um tema para essa pequena mensagem, um título, um tema, que nós podemos verificar no decurso da mensagem, ao longo da mensagem. Rita, seja bem-vindo, Rita. Dá um abraço aí no Elias, no Eli, desculpe, no Eli Júnior. Juninho, seja bem-vindo, Juninho. Júnior Cardoso. Marquinho, seja bem-vindo também, Marquinho. Então, o que acontece? Se nós formos dar um título, um tema para essa mensagem, nós colocaríamos o seguinte: como resolver os poréns da vida? A gente vai ver aqui perfeitamente que o que aconteceu aqui tinha que ser resolvido. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações que a gente diz, e agora, o que fazer? Não é isso? Às vezes a gente chega numa situação, num ponto que a gente não vê saída. E a gente precisa, então, saber como lidar com essa situação. Carla, seja bem-vinda, Carla. Um abraço. Robson, um abraço, Robson. Seja bem-vindo. A paz. Então a gente precisa saber como lidar com situações que surgem nas nossas vidas. E o texto começa dizendo que quando Elias foi arrebatado, diz assim: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e travando os seus vestidos, os rasgou em duas partes. Eliseu então ficou assustado, mesmo ele sabendo que a qualquer momento Deus ia tomar Elias de entre eles, ia transladar Elias, arrancar Elias da face da terra, mas Eliseu fica assustado e ele declara isso: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e ele rasga as suas vestes. E ele pega também a capa do profeta Elias, que tinha caído no chão, e ele volta-se até a borda do Jordão, porque os dois já haviam atravessado o Jordão, e aqueles 50 homens que estavam acompanhando eles ficaram à margem do Jordão, quando eles passaram o Jordão em que Elias tinha dividido, porque que no versículo de número 8, diz assim: então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. E agora Eliseu pega a capa de Elias que havia caído quando Elias foi arrebatado. E tomou a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Eliseu voltou, retornou. Aí a gente vê o primeiro milagre ocorrido, feito através de Eliseu. O primeiro. As águas tinham fechado quando Elias
abriu, tocando com a capa, e agora Eliseu pega a capa de Elias, que havia caído, e também toca nas águas do Jordão, o Jordão se abre e ele passa para outra banda. Bom, o texto continua dizendo que quando Elias está retornando para o outro lado, pessoal de Itamonte aí, um abraço, Metodista Wesleyano de Itamonte, glória a Deus, pastor Gilberto, um abraço, meu amigo, um abraço aí no pessoal e na família, glória a Deus. Quando Eliseu está voltando, que abriu o rio Jordão, o texto diz o seguinte, versículo de número 15, vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, aqueles filhos dos profetas chegam à conclusão que o espírito de Eliseu, que havia em Eliseu, estava então no corpo, repousava sobre Eliseu, e eles vão até o encontro de Eliseu e se prostram e se reverenciam. Pastor Nélio, seja bem-vindo. Um abraço, pastor Nélio. Glória a Deus. Então eles reconhecem essa, como eu falei, essa transmissão de ministério profético na vida de Eliseu. Eliseu então recebeu aquilo que ele havia pedido antes de Elias ser arrancado, transladado. E aí eles reconhecem que o espírito de Elias, repousa sobre Eliseu, reconhecendo assim o ministério profético se iniciando na vida de Eliseu, quando eles declaram isso e vão ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, reconheceram que o ministério profético se iniciava na vida de Eliseu através de uma transmissão de ministério, uma passagem de ministério profético para a vida, da vida de Eliseu para a vida, da vida de Elias para a vida de Eliseu. Um profeta mais experiente que foi arrebatado, transladado, arrancado da terra por Deus e agora iniciando um jovem ministério profético na vida de Eliseu. Então é esse reconhecimento. Eles reconhecem que Eliseu agora é um profeta levantado por Deus. Bom, o texto então continua dizendo que eles chegam para o novo profeta, o profeta Eliseu, e após se prostrarem, eles lhe dizem, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir buscar o teu Senhor. Pode ser que eu elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Só que o texto continua dizendo que eles apertaram com ele. Eles insistiram com Eliseu até os enfastiar. Ou seja, eles perturbaram, insistiram, falaram, deixa a gente ir, deixa eu enviar, vamos ver, pode ser que a gente ache ele. Perturbaram tanto que Eliseu então disse, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Bom, não havia como achar. O texto é bem claro, que Deus havia arrancado aqui da terra, transladado, e ele subiu aos céus. Então, quando eles voltaram para Eliseu, tendo ele ficado em Jericó, a Bíblia diz que eles disseram para ele, Eliseu disse para ele, eu não vos disse que não fosse, ou seja, era em vão vocês irem, mas vocês insistiram, só que eles não respondem à pergunta de Eliseu. Eles não dão atenção àquilo que Eliseu falou. Aí eles já mudam de assunto.
eles entram num outro assunto, que o texto diz assim, aos homens da cidade, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Pronto. E é aí que nós queremos discorrer. Eu só dei essa primeira introdução, uma recapitulação, para a gente entender os fatos que aconteceram, os fatos que vêm um pouco antes de chegar nesse momento, quando eles procuram por Elias, não encontram, voltam, e eles falam para Eliseu que a cidade é muito boa, a habitação é boa. Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Aí é onde eu entro com o tema. Como resolver os poréns da vida? Isso aqui é um caso específico. É um caso que a cidade, ela era muito boa. Mas aqueles homens disseram para o profeta Eliseu que as águas eram más, provavelmente impróprias para o consumo, provavelmente salobas, né? Aquela água que não é boa, tem que se purificar, trabalhar aquela água. Então eles disseram, a cidade é boa, a habitação é boa, porém as águas são más e a terra é estéril. Vejam, águas más é que não é uma água sadia, não é uma água potável, não é uma água boa. Água má significa que ela não produz vida. Até mesmo os micro-organismos, até mesmo pequenos animais, têm dificuldade de viver quando a água não é boa. Com exceções, naturalmente. Certo? E ele diz, e a terra é estéril, ou seja, não produz nada, nada vinga naquele lugar. Já pensou uma cidade, nós aqui moramos numa cidade pequena, Eugenópolis, aqui no estado de Minas Gerais, cerca de 10 a 12 mil habitantes, incluindo a zona rural, mas já pensou se a água aqui não fosse boa, e se não produzisse nada, a terra estéril, nada... Como que seria a sobrevivência num lugar desse? Um lugar inóspito, um lugar que não se produz, que nada frutifica. Era essa a condição dessa cidade, esse era o quadro que aqueles homens falaram para Eliseu. É como se dissesse assim, ó Eliseu, e agora? O que fazer? Como é que nós vamos viver nesse lugar? Tá certo? Como resolver esse porém? Porque o texto diz, porém, as águas são más e a terra é estéril. Ou seja, a cidade é boa, a habitação é boa, é até bonita, porém a água é ruim e a terra não produz nada. Olha que situação. O que resolver? O que fazer? Aí eu coloquei como resolver os poréns da vida. Porque às vezes nós nos deparamos com situações semelhantes, situações em que nós entramos na vida, e o que fazer? Como que a gente vai proceder agora? E aí a gente vê Eliseu se deparando com esse primeiro problema ministerial. Brizola, seja bem-vindo, Brizola. Meu companheiro lá de Cabo Frio. Primeiro problema no ministério de Eliseu, porque quando ele bateu a capa de Elias no Jordão para abrir, ele clamou, cadê o Deus de Elias? E bateu no Jordão e abriu, aconteceu um milagre. Mas agora, aquele povo esperava, aquele povo colocava expectativa na vida do novo profeta, na vida daquele profeta que estava iniciando seu ministério. E já aparece o primeiro problema. E aí Eliseu, ele se depara com essa situação. O primeiro porém,
para ele resolver. E aí a gente vê Eliseu acaba que resolve esse problema operando um segundo milagre no seu ministério. Primeiro foi abrir as águas do Rio Jordão. E aí quando eles escutam aqueles homens daquele lugar, onde ele diz que a cidade é boa, a habitação é boa, porém as águas são más, a terra estéril, como resolver esse porém? Águas más e terra estéril. Mas aí Eliseu ele traz uma receita para nós. E aí essa receita, preste atenção, essa situação foi específica lá daquela cidade, água má e terra estéril. Mas essa receita que Eliseu trouxe para nós, que eu vou falar aqui, e ela está no texto e nós vamos abordar, essa receita nós podemos pegar essa receita e adaptar para os poréns da nossa vida, trazer para os poréns da nossa vida, que dá certo. Você vai ver que dá certo. Você há de concordar comigo no final da mensagem que tem situações que, se nós aplicarmos esses itens, esses ingredientes dessa receita que Eliseu trouxe para resolver o problema das águas e da terra lá de Jericó, nós podemos também aplicar no dia a dia nas nossas vidas. Quer ver só uma coisa? Então a receita de Eliseu diz o seguinte, no versículo de número 20, depois que ele diz, no 19, que eis que boa habitação dessa cidade, como o Senhor, meu Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril, Eliseu diz o seguinte, trazei-me uma salva nova, e ponde sal nela, e lhe trouxeram. Aí eu fiquei pensando, Eliseu pede uma salva nova, e uma salva, meus irmãos, é uma bacia, é uma vasilha, é um utensílio. Pode ser também chamado, conhecido como aquela coisa de recolher oferta, aquilo é uma salva. É tanto que diz assim, o diácono vai passar uma salva. Mas no caso aqui específico, trata de uma vasilha, de uma bacia, de um utensílio que Eliseu pediu. Mas o que me chamou a atenção é o fato dele dizer assim, trazei-me uma salva nova. Então, essa bacia, essa vasilha, esse utensílio, tinha que ser nova. Não podia ser uma coisa usada, não podia ser uma coisa velha, não podia ser uma coisa já conhecida, manjada, corriqueira. O texto diz, nova, trazei uma salva nova. E eu fiquei pensando sobre isso. E quando a gente tem que resolver os poréns da vida, quando a gente tem que resolver aquelas situações inesperadas, aquilo que surge diante de nós, nós temos que agir de uma forma onde a gente não pode fazer da mesma maneira como a gente vinha fazendo para outras situações. Deus, ele espera de nós algo novo. Deus espera de nós reações novas, diferenciadas. Porque se nós formos reagir da mesma forma que nós reagimos corriqueiramente, não vai dar certo. Tem que ser um algo novo. Para aquilo que surgiu, aquele fato, você tem que trazer uma realidade nova, uma iniciativa nova, algo que você criou, que veio, que você recebeu, algo diferenciado. Você não pode fazer aquilo que você é acostumado a fazer. Não. Você tem que fazer algo novo. Por exemplo, eu vou citar aqui. Às vezes dentro de uma família, com os filhos,
ou no relacionamento com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido. Às vezes tem situações que surgem e que nos leva a um conflito. Esse conflito está estabelecido. E você sempre tenta da mesma forma. E não dá certo. Você às vezes fala com o filho e não resolve. Deus, ele quer algo novo. Deus quer que você haja diferente. Por isso que o texto diz, salva nova. A vasilha, a bacia tinha que ser nova. Você tem que reinventar. Você tem que ser criativo. Você tem que pedir discernimento a Deus para fazer uma coisa nova, uma coisa que vá de encontro àquela necessidade. Porque aquela balela, aquela conversa, aquele chamamento de atenção, aquelas reclamações, aquilo que você costuma falar, até agora não adiantou nada. Tem que ser algo novo. Você tem que de repente mexer com os brios. Lembra que eu falei aqui numa outra mensagem? Em que Mardoqueu mexeu com os brios de Esté, da rainha Esté? Porque ela mandou um recado, ele mandou dizer que não adiantou nada. E quando ele mexe com os brios, foi algo novo. Algo que produziu a mudança. Esté caiu em si, a ficha caiu. E aí a coisa aconteceu. Então, salva nova significa um posicionamento novo, um posicionamento diferente, um posicionamento que vai fazer a diferença, que vai mexer com aquela situação, que vai mexer com seu filho, que vai mexer com a sua esposa, que vai mexer com seu marido, que vai mexer com a ovelha na igreja, que vai mexer com o funcionário no trabalho, que vai mexer com seu chefe, que vai mexer com seu patrão, que vai mexer com seu professor, sua professora, que vai mexer com seu aluno. Vai mexer, é algo novo. E aí o texto continua dizendo, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Aí eu digo, meu Deus, e agora o sal? E agora, sobre o sal? Aí o texto continua dizendo, então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Vejam, ele pega aquela vasilha, aquela bacia nova, Silane, seja bem-vindo, glória a Deus. Ele pega aquela vasilha, aquela bacia nova, a salva nova, trouxeram o sal, ele coloca sal na bacia. E eu fiquei pensando, e o sal? O que significa o sal? Nós sabemos que o sal é um elemento químico, irmãos, que ele é encontrado na natureza e que ele produz um tempero, ele traz um equilíbrio na alimentação, em determinados outros tipos de produto. Ele estabiliza. O sal, ele produz um tempero de forma equilibrado. Então, o que acontece? Mas tem que ser no ponto, esse sal tem que ser de modo que venha a não salgar e nem ficar insosso, sem sabor. Esse tempero, ele está ligado à mudança, à salva. E ele não pode ser exagerado. Uma enorme quantidade de sal, porque uma enorme quantidade de sal, as irmãs sabem disso, as mulheres que cozinham, alguns homens cozinham também, vai estragar o alimento, vai estragar aquela comida. Então, se você coloca sal demais, perdeu a comida. Se você coloca sal de menos, menos mal, mas não fica no ponto ideal. Vai haver reclamação de qualquer maneira. Então essa salva nova, essa bacia nova, a mudança que você vai implementar, a palavra que você vai falar, ela tem que ser temperada, ela tem que ser equilibrada. A dosagem não pode ser forte demais, salgada para matar a pessoa. Nem também com pouco sal, que não vai resultar, não vai dar o seu efeito. Então a salva nova
coloca sal nela, é o equilíbrio, é a mudança que você tem que aplicar, é um método novo, algo diferenciado, mas equilibrado. Pastor Zés, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então vejam bem, a mudança, ela tem que ser temperada. O método que você vai aplicar, ele tem que ser equilibrado. Você não pode se dirigir a uma pessoa e gritando, porque o remédio, ele passa a ser forte demais e não vai produzir o resultado esperado. Reginaldo, um abraço, minha irmã, seja bem-vindo lá em Fortaleza. Então presta atenção aí, viu, Reginaldo? O remédio, ele tem que ser no ponto certo. Nós estamos vivendo o caso da pandemia aí, aquela discussão sobre a hidroxicloroquina, que não pode dar antes, tem que ser quando está já morrendo, está isso, está aquilo. Uns acham que tem que ser antes, no início, outros acham que só no caso terminal, aí outros dizem que não adianta nada, porque o remédio não pode ser maior do que a ferida, a enfermidade. A paz do Senhor, Jeová, seja bem-vindo. Então tem que ser na dosagem certa. Você vai tratar de um filho que está sendo rebelde, você não pode chamar ele de burro, você não pode chamar ele de vagabundo, porque não é isso que Deus quer. Isso é forte demais, botou sal demais, não vai estragar, não vai dar resultado. Então uma salva nova significa mudança, um método. Você tem que mudar, não pode ser a mesma coisa que você estava no dia a dia, você tem que mudar, coisa nova. E o sal significa o tempero, equilibrado, algo novo, mas moderado, algo novo, mas equilibrado, que não salgue, nem que fique também sem gosto. Os irmãos estão entendendo? Isso é mudança, isso é para resolver a situação, resolver o problema. Então, o texto continua dizendo, então colocou sal nela e saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. Aqui há um outro segredo nessa receita. Ele foi lá na origem do problema. Presta atenção, ele pegou a salva, colocou sal e caminhou até o manancial das águas. O que é isso? É lá na origem, é lá no problema. Ele foi lá na raiz. Vocês lembram de Jacó? Quando Jacó estava regressando, estava com medo de Esaú que veio ao encontro dele, ele manda presente, nada resolve, ele divide as famílias para tentar se safar, para tentar proteger Raquel e o seu filho querido José. Ele cheio de estratégia, mas chega um ponto que não adiantou. Por quê? Porque ele que tem que resolver o problema. Ele tem lá aqui na origem do problema. Qual é a origem do problema? O que ele fez com Esaú. Então, enquanto a pessoa não for na origem do problema, enquanto a pessoa não confessar, enquanto a pessoa não reconhecer, enquanto a pessoa não enxergar que se ela ficar empurrando com a barriga, tentando isso, método que não dá jeito nenhum, não. Eliseu, ele foi lá no manancial das águas, lá onde saía a água, a raiz da água, a mina onde estava iniciando, brotando, ele vai lá na origem do problema. Muitas pessoas continuam do mesmo jeito, continuam sofrendo porque não vão na origem do problema, fica na superficialidade, ficam tentando dar um jeitinho, empurrando com a barriga. Você tem que ir lá na origem do problema. E aí eu queria abrir um parênteses e falar um pouco sobre esse livro que eu estou lendo, O Modelo de Discipulado de Jesus, do meu amigo pastor Gilberto Silva. É o nosso pastor, que é o coordenador geral do GECEL. Olha, eu recomendo essa leitura. Eu recomendo o modelo de discipulado na vida de Jesus. O modelo de discipulado de Jesus. Pastor Gilberto escreveu um livro pequenininho, mas que bênção. Aqui fala sobre confronto. Deixa eu só compartilhar para vocês um pedacinho aqui. Ele diz aqui, muito confrontar, portanto, não é afrontar. Olha o que ele diz, esse livro aqui do pastor Gilberto.
Confrontar, portanto, não é afrontar, confrontar é ficar frente a frente, é sentar junto para discorrer sobre um tema divergente, com a finalidade de ajustar o relacionamento, de chegar à concordância. O confronto, portanto, visa ajustar e aproximar, enquanto a afronta visa ofender e subjugar. O confronto prioriza o relacionamento, enquanto a afronta prioriza a opinião. O confronto é diálogo, a afronta é monólogo. O confronto une, a afronta separa. É claro que ele está falando aqui de líderes, de discipulado, mas eu falei sobre confronto porque Eliseu, ele foi lá na origem do problema, ele confrontou, ele não ficou de longe, ele caminhou com a salva, com a vasilha, a bacia, com sal, e ele foi até o manancial das águas e deitou sal nele, foi lá na origem do problema. Então, infelizmente, pessoas continuam sofrendo com filhos, com esposa, com marido, relacionamentos que às vezes estão magoados, feridos, se arrastando por anos, porque as palavras são as mesmas, não tem mudança. Não há uma mudança, não há algo novo, um método novo. Não se faz a diferença. Porque um pai que fica gritando o tempo todo com o filho não vai resolver. Não vai. Porque aquilo já ficou mecanizado, já ficou automatizado. Quanto mais você grita, quanto mais o filho se revolta, mais a esposa se revolta, desculpe, mais o marido se revolta. Então você tem que mudar. Uma salva nova é mudança. Você tem que ter estratégia, um método novo. E tem que ser equilibrado, o sal com tempero. E aí você tem que ir lá na origem do problema. Você tem que sentar. Você tem que confrontar, você tem que relacionar. Está aqui, ó. Discipulado, você tem que... E Eliseu, ele vai lá no manancial das águas, lá na origem do problema, na fonte do problema. Não adianta ele ficar de longe, não adianta, quem sabe vou fazer isso. Não, ele foi lá. E o texto diz que ele deitou sal nele, lá no manancial. Ele enfrentou. Ele foi lá no problema. Você tem que ir no problema. Se há algum problema de relacionamento, senta, conversa, mostra amor, mostra os fatos, mostra os prós e os contras, porque você vai acabar sendo bem-sucedido. Por quê? Porque você foi na origem do problema. Quando eu volto a dizer, quando Jacó disse assim, não, o problema sou eu. O problema sou eu. Aí ele passa à frente de todos. E ele vai ao encontro de Esaú, seu irmão. Pronto, resolveu o problema. Estava fugindo a vida toda, mas ele foi na origem do problema. Eu sou o problema. Eu sou o problema, eu vou ao encontro do meu irmão. E ali eles se abraçaram, se beijaram e selaram a paz, pediram perdão, se perdoaram, se abraçaram e foram conhecer a sua família. Pronto. Salva nova, equilibrada, com sal, que trouxe o tempero e foi na origem do problema. E aí vem o último item da receita que Eliseu resolveu, aquele grande problema, aquele grande porém, que pode ser também resolvido nas nossas vidas. E disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, não haverá nela mais morte nem esterilidade. E eu quero então encerrar a receita aqui que Eliseu deixa para nós, dizendo que o terceiro item da receita é a palavra profética. Aí eu posso pegar da Silva, meu companheiro da escola, um abraço da Silva, seja bem-vindo, dá um abraço aí na Socorrinha, casal maravilhoso, grande companheiro de pelotão. Da Silva era o 190, eu era o 199, não é isso, da Silva? Você era mais antigo que eu, você ficava à minha direita. Um abraço da Silva, aquele nono grupo, pelotão abençoado, grupo abençoado. Mas então eu quero fechar essa mensagem. Nós falamos que Eliseu ele apresenta uma receita para nós com a salva nova,
colocou sal nessa salva nova, que é uma vasilha, uma bandeja, um utensílio, normalmente de prata, e ele vai lá no manancial das águas, na origem do problema, ele assume, ele confronta, e por último, ele fala sobre a palavra profética. Você não pode, como eu falei aqui, chamar o seu filho de burro, o seu filho de vagabundo. Você não pode chamar o seu esposo de vagabundo, de preguiçoso, de troço. Você não pode chamar a sua esposa com adjetivos pejorativos. Não pode. O que diz a palavra de Deus, o último item da receita? Patrícia, seja bem-vindo, Patrícia. Qual foi o último item da receita que Eliseu nos deixa? Palavra profética. Você tem que chegar para o seu filho e dizer: meu filho, você é uma bênção. Se você não consegue dizer isso ainda para ele, quando ele dormir, você ora por ele, coloca a mão sobre a cabeça dele, ele dormindo. Meu filho, eu te abençoo. Eu percebo que você tem uma dificuldade, mas em nome de Jesus, você vai superar isso. Você vai vencer. Eu quero ver você formando numa faculdade. Eu quero ver você realizando um excelente casamento. Eu quero ver você sendo um excelente chefe de família, um excelente pai. Eu quero ver você, ainda vou ver você sendo um exemplo para essa sociedade. Muitos que não disseram que você não ia ser nada, que você te amaldiçoaram, eu quero dizer assim, eu repreendo essas palavras de maldição e eu profetizo a vitória na sua vida. Tainá, seja bem-vindo, Tainá. Palavras proféticas. Você tem que abençoar. Nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. A nossa função é abençoar. Então, a gente vê que Eliseu, ele pede a salva nova, aquela vasilha que ele coloca sal, vai lá na origem do problema, lá onde está o problema, e ele declara, ele lança palavra profética, palavra de bênção. O que ele diz? O que ele lança? Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Isso é verdade, irmão. Ele profetizou, ele abençoou, ele repreendeu aquela maldição. E sabe o que aconteceu? Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. O que nós estamos esperando para resolver os poréns da nossa vida? Mudança de atitude, algo novo. Coloca equilíbrio nessa mudança, coloca um tempero, é o sal. Vai lá na origem do problema, vai lá no manancial e declara a palavra profética. Assim diz o Senhor: meu filho, você é uma bênção. Minha esposa, você é uma bênção. Meu marido, você é uma bênção. Olha, eu louvo a Deus pela tua vida. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, mas nós fomos chamados para abençoar. Então, Eliseu, ele dá a receita. E qual é a receita? Salva nova. Colocou sal dentro da salva, na vasilha. Equilíbrio, mudança com equilíbrio. Que não adianta você ficar... Nós vemos aí a política, irmãos, a velha política, fazendo um gancho aqui para a política. A velha política não funciona mais. Já está desgastado. É muita corrupção. Tem que ter mudança, é algo novo, trazendo equilíbrio. E vir as palavras de bênção. Que Deus está no controle, Deus vai dar vitória, Deus não vai deixar o inimigo prevalecer. Palavras proféticas: abençoe o seu filho, abençoe sua esposa, abençoe seu marido, abençoe sua ovelha, abençoe o seu funcionário, abençoe o seu patrão, porque é de lá que você leva o pão de cada dia para sua casa. Quantas pessoas amaldiçoam o local de trabalho, quando na realidade tem que proferir palavras de bênção. Eu lembro, aqui tem alguns companheiros que estão assistindo aí. O Caleb está rindo. Dá um abraço no Caleb aí na Estezinha. O Caleb está rindo, que bênção. Eu lembro, e aqui eu queria dizer que tem alguns companheiros que serviram juntamente conosco, ali em São Pedro Aldeia,
E sabe disso, eu lembro quando a gente recebia o contra-cheque da Marinha, o da Silva testemunha isso, ele pode até comentar aí, o Orlando também pode comentar isso aí, o Brizola também pode comentar, que é da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira. E qual era o papo quando estava próximo de sair o pagamento? Primeiro, para receber o contra-cheque. Sabe o que alguns diziam, irmãos? Ficava aquela fofocada, aquela perguntação, aquela ladainha toda. E a pergunta era, o atestado de pobreza já chegou? O contra-cheque, o salário que dizia o pagamento, muitos chamavam de atestado de pobreza. Já amaldiçoava o próprio salário, irmãos. Olha que coisa. Aquele salário ia dar para alguma coisa? Não. Ia sumir. Por quê? Porque com a própria palavra ele amaldiçoava. Sabe dizer se o atestado de pobreza já chegou? Não é isso, da Silva? Não é isso, Orlando? Não é isso, Rio? Você que estava assistindo também? Quantas vezes a gente ouvia isso? Não é, ô Brizola? Mas Eliseu, ele traz aqui uma receita de como resolver os poréns nas nossas vidas. Porque, porém, olha, o que surge de problema na nossa vida, em todas as áreas, e não são poucos, são muitos, mas aqui essa receita a gente pode fazer um paralelo, pode aplicar. Aqui foi para a cidade de Jericó, que dizia lá, olha, boa é a habitação desse lugar como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más e a terra estéril. Vocês não prestam. Aí Eliseu vem com a receita que nós podemos utilizar. Qual é a receita? Traz uma salva nova. Algo novo, mudança. Vamos colocar sal nela. O sal é o equilíbrio, a mudança com equilíbrio. E aí nós vamos no manancial das águas, lá no problema, lá na raiz, lá na origem. E a gente deita o sal nela, coloca o sal nela e profetiza. E profetiza. Tombos, pessoal de Tombos aí, um grande abraço. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Já estamos encerrando a mensagem, mas é isso aí. Aí vem a palavra profética. A palavra profética, não precisa a gente nem abordar a questão, que Tiago fala que há poder nas nossas palavras. Eu já passei por situações, eu sei disso, todos nós sabemos do poder que há a palavra proferida, a palavra declarada, a palavra lançada. E Eliseu, então, ele fecha a receita dizendo, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais esterilidade, nem morte nela. Olha que bênção, olha que bênção. Eu quero que você guarde essa palavra. O pastor Júlio deu tocar de Deus, muitas vezes vai ser na fonte. Parabéns pela palavra, mas é isso, é lá na fonte. Se você não reconhecer, se você não cair em si, se você não entender isso, Carla, seja bem-vindo, não adianta, é vão você ficar tentando outros remédios, outras situações. Você tem que reconhecer, porque você tem que ir lá na origem. E se for o caso, você tem que confessar. Você tem que declarar para Deus que errou, que pecou. E aí você pode alçar, soltar a palavra profética. Mas você tem que ir lá na origem. E aí Deus vai operar o milagre. O segundo milagre é operado por Eliseu. E a Bíblia diz que a partir dali então, aquelas águas e aquela terra passaram a produzir. Você guardou a receita que serve para nossas vidas? Salva nova, o sal que vai equilibrar, temperar essa mudança, esse método novo. Você vai lá na origem do problema e solta a palavra profética. Assim diz o Senhor. Meu filho, eu te abençoo. Eu profetizo que você será honrado nesta sociedade. Muitos que te criticaram, muitos que chamaram você de vagabundo, de preguiçoso,
de que não vai ser nada na vida, eu repreendo essas palavras e eles hão de assistir à tua vitória. Eu profetizo na tua vida que você será um servo de Deus, um homem diante da sociedade de bem. Você vai vencer para a glória e o louvor do nome de Deus. Eu repreendo todo mal, toda palavra lançada de maldição na sua vida, seja declarada nula no nome de Jesus, e você vai vencer, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Como resolver os poréns da vida? Mudança de atitude, algo novo, algo equilibrado. Vai lá na origem do problema e profetiza. Profetiza, assim diz o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu deixo essa palavra para todos aqueles que estiveram conosco nessa transmissão, nessa live, que você possa ser abençoado e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. Eu vou estar orando por você, eu vou abençoar a sua vida e guarde essa receita, porque ela serve. Vanderleia, seja bem-vinda, Vanderleia. Ela serve para mudar o curso da nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, eu vou estar orando por você. Pai, eu quero te louvar por cada vida que estiveram conosco nessa live, nessa transmissão, nessa ministração da palavra. Eu quero abençoar a vida deles, eu quero repreender todo o mal. Eu quero profetizar, como foi ministrado nessa noite, palavras de bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida das suas famílias. Deus há de abençoar grandemente a vida de vocês. Eu repreendo todo o mal e eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um e de cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, eu quero apresentar mais uma vez as autoridades do nosso país, a começar pelo nosso presidente, o seu corpo de ministério. Pai, essa crise da pandemia, essa crise, ó Deus, econômica, essa crise política que se instaurou, Pai, que o Senhor dê um basta na situação, que a tua mão poderosa esteja no controle de tudo isso, abençoando o nosso presidente, abençoando todos os ministros, o pessoal da saúde, os governadores de estados, ó Deus, os prefeitos municipais, todos aqueles que trabalham na área da saúde. Pai, eu repreendo essa pandemia, que o número de mortes, meu Deus, venham ser reduzidos, venham diminuir, para a glória do teu nome. O Senhor pode fazer isso na nossa nação. Estende as tuas mãos sobre o Brasil, repreende esse espírito desse coronavírus, Pai, esse mal que se instaurou no planeta e que atingiu a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Deus, a nossa nação, eu repreendo este mal. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, cada pastor, cada ministro, cada missionária, presbítero, diácono, todo o corpo da tua igreja de um modo geral. Quero também pedir a tua bênção, a tua graça sobre a vida do meu bispo Elisiário, sobre a sua esposa, a missionária Lúcia, a sua família. Pai, que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo mal. Eu abençoo, Pai, a todos quantos ouviram esta mensagem e a todos quantos hão de ouvir até o final. E eu faço isso, meu Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Se Deus permitir, irmãos, estaremos na quinta-feira trazendo mais uma palavra da parte de Deus. E eu conto com a sua participação. Quanto a essa mensagem, que você possa compartilhar aí no seu WhatsApp, no seu grupo, você compartilhe no Facebook, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, que elas possam ouvir. Quantas pessoas sofrendo, sem saber resolver problemas, mas de repente o Espírito Santo de Deus vai tocar nessas pessoas e eles vão tomar posse dessa palavra e vão utilizar dessa receita. E eles serão abençoados. Compartilhe essa mensagem. Não fique só para você. Você já assistiu, já ouviu? Envie para outros, em nome de Jesus. E quinta-feira que vem, 19h30, se Deus permitir,
estaremos juntos novamente em nome de Jesus. Um abraço a todos, fique com Deus em nome de Jesus. A paz.